O conceito de atividade é muito importante para entendermos a natureza humana. Todos os animais, todos os seres vivos são seres ativos. E por que são seres ativos? Porque ele vive para buscar a própria sobrevivência. Ele atua na natureza para sobreviver. A atividade do ser humano difere-se da atividade dos demais animais por se caracterizar por ser uma atividade consciente. A atividade consciente, então, ela se separa, ela se difere das atividades dos demais animais, porque é uma atividade que ela vai gerar no ser humano uma capacidade de transformação, de transformar a natureza e não apenas adaptar-se a ela. Portanto, três características diferem a atividade consciente do ser humano das atividades adaptativas dos demais animais. A primeira dessas características é que a atividade consciente do ser humano não é regida apenas por necessidades biológicas, mas, sobretudo, necessidades culturais, necessidades superiores. Ora, é importante sabermos que todos nós, todos os animais, eles atuam na natureza, atuam no mundo para suprir necessidades biológicas. Porém, o ser humano, em sua atividade consciente, além de suprir as suas necessidades biológicas, o ser humano criou meios para satisfazer as necessidades mais complexas que foram engendradas pela atividade social, pela complexidade da atividade humana. Tanto é que nós estamos aqui numa sala de aula justamente porque estamos atendendo e buscando suprir uma necessidade cultural, não mais uma necessidade biológica. E até, inclusive, as nossas necessidades biológicas, elas são agora remanejadas. Nós utilizamos meios sociais, inclusive, para satisfazer as necessidades biológicas. A necessidade de fome, por exemplo, a necessidade de alimentação, nós não vamos, como um felino, por exemplo, diante de uma presa, abocanhá-la com as nossas unhas e dentes. Não, nós trabalhamos, nós ganhamos esse estipêndio, nosso dinheiro, e nós vamos, por exemplo, ao açougue, compramos essa carne, temperamos essa carne, preparamos a mesa, assamos essa carne e comemos com garfo e faca, com talheres. Ora, note que a nossa atividade social, inclusive, ela modifica a maneira pelo qual nós vamos suprir as próprias necessidades sociais. Isso desde a mais tenra idade, a criança vai se apropriando das formas complexas de comportamento e também entrando nessa complexidade psíquica, se objetivando a partir dessa complexidade psíquica humana. Portanto, nossa atividade, essa é a primeira característica da atividade consciente do ser humano, nossa atividade ela não é regida simplesmente por necessidades biológicas. Mas, a partir das necessidades biológicas, o ser humano foi criando meios para satisfazer tais necessidades. E aí, cada necessidade suprida provocou o engendramento de necessidades mais complexas. É o que nós chamamos de necessidades superiores ou necessidades culturais, que elas também exigem do ser humano cada vez mais uma complexidade psíquica. Bom, note que a maioria de nossas atividades, você pode perceber que essa maioria não é regida por fatores biológicos. Se você acordar desde manhã e até agora à noite, você vai perceber quantas e quantas atividades nós praticamos justamente para suprir necessidades sociais. Aquelas necessidades que foram engendradas na própria complexidade da atividade humana. Para nós adquirirmos um automóvel, um aparelho celular, ou nós cursarmos um curso de psicologia, de pedagogia, tudo isso é fruto da atividade complexa humana, é produto da atividade complexa humana, que a partir daí surge uma necessidade, a necessidade de se apropriar desses bens materiais e não materiais. Então essa é a primeira característica da atividade consciente do ser humano. A segunda característica que nos difere dos demais animais é que a nossa atividade consciente, ela não é uma atividade imediata, tal como é dos demais animais. A nossa atividade consciente, ela é mediada.
mediada pela cultura. Nós produzimos os meios para satisfazer nossas necessidades. Portanto, a nossa atividade é uma atividade mediada, mediada por instrumentos, ferramentas de trabalho e mediada pela cultura, aquilo que Vygotsky chama de signos. Ora, essa atividade mediada proporciona ao ser humano um conhecimento mais profundo da realidade, visto que nós vamos produzir conhecimentos, valores, conceitos, mas que nos capacita a compreender a realidade para além da sua aparência. Daí a nossa relação com os objetos e fenômenos da vida não é mais uma relação imediata, mas uma relação mediada, mediada pelo conhecimento. O ser humano, ele produziu vários tipos de conhecimento, dentre os quais eu quero destacar dois. Ele produziu o que nós chamamos de objetivações genéricas em si, ou seja, produções do gênero humano, mas no âmbito em si, no âmbito espontâneo, do nosso cotidiano. Poderíamos até chamar nesse contexto de senso comum. Mas a humanidade não parou por aí. O ser humano, para conhecer mais a natureza externa e a natureza interna, ele também produziu as objetivações genéricas para si. Um conhecimento mais sistematizado, um conhecimento que vai possibilitar o ser humano a conhecer a realidade para além da sua aparência, dentre os quais nós podemos destacar a ciência, a arte e a filosofia. Portanto, é isso que nos difere dos demais animais. Nossa atividade também é mediada, mediada pelo conhecimento, mediada por conceitos, por valores, por signos. A terceira característica que difere a nossa atividade consciente da atividade adaptativa dos demais animais é que, enquanto a atividade dos demais animais ela é orientada a partir de dois fatores, a hereditariedade e a experiência individual do animal, a nossa atividade ela é orientada por mais uma fonte. Além dos fatores hereditários e das experiências individuais, nossa atividade ela é organizada a partir da experiência de toda a humanidade. E isso acontece por meio da educação. Ora, veja bem, a nossa atividade de comunicação, esse idioma que eu estou aqui utilizando para me comunicar com você, ele não é simplesmente fruto da minha experiência pessoal. Não fui eu quem inventou a língua portuguesa. A língua portuguesa já existia, inclusive, quando eu nasci. Eu tive que me apropriar dessa objetivação humana para agora me comunicar aqui com você. Ok? Essa atividade de anotar, de escrever, de falar, enfim, são atividades que não são de cunho biológico, não estão cravadas no nosso DNA. São atividades que são apropriadas a partir do ensino, a partir da transmissão desses conhecimentos às futuras gerações. Então, numa época do desenvolvimento humano, são criadas as objetivações humanas e essas objetivações não passam para demais, não são transmitidas às demais gerações por meio do código genético. Elas são transmitidas por meio da educação. É daí que Saviani vai defender que a educação é um fenômeno humano, um fenômeno especificamente humano, que a partir dela as demais gerações também vão se humanizando. Daí o papel primordial da educação na humanização do indivíduo. Por que humanização? Porque a partir do conhecimento que foi produzido e que é produzido pelo gênero humano, esse conhecimento objetiva, provoca em nós funções psíquicas especificamente humanas, como o domínio da atenção, a memória lógica, o pensamento abstrato, o pensamento por conceitos. Tudo isso são capacidades humanas e não capacidade dos demais animais. E isso só é engendrado a partir da apropriação da cultura. Daí defendermos que a apropriação da cultura por meio da transmissão de outras pessoas também tem um papel essencial na humanização dos indivíduos.